eu, particularmente, eu sou dos anos 90, nasci em 1990, Ricardo. De lá para cá, a gente sempre ouve assim, não. Inveja, inveja. E aí, eu que nasço nessa coisa do nativo digital, a gente sempre ouvia assim, não, o futuro vai ser assim. O futuro vai ser assado. Só que essa lógica de futuro, ela sempre ficou meio que chutando para frente aquilo que já estava acontecendo. E talvez isso não nos tenha assentado no nosso cotidiano o quanto a tecnologia foi nos usurpando. Ela não foi nos aparelhando, num bom sentido. Ela não foi nos ferramentando. Ela foi nos usurpando. Não só os postos de trabalho, como a tomada de consciência, as posturas ideológicas, religiosas, sistemáticas do funcionamento de vida, né? Veja que para entrar num prédio hoje, você não entra sem tecnologia, você não entra em casa sem tecnologia. Eu fico indignado, briguei aqui no condomínio outro dia, foram trocar a chave pela tal da leitura ótica lá, a biometria. Eu digo, mas funciona normal, por que eu vou ter que botar a minha biometria? Ah, porque é mais segurança e tal. Daí você vai ver, os caras te passam um relatório para você preencher que pergunta todas as coisas mais íntimas da tua vida que vai para uma empresa, né? E aí eu resisti, mas fui voto vencido. Né? Pergunta quantas vezes eu recebo visita por semana. Quem são as pessoas que mais me visitam? Que horas elas me visitam? Digo, nossa, para eu poder entrar na minha casa? Né? Então a vida privada, a vida coletiva, todas as esferas elas foram sangradas pela tecnologia, até que nos tornemos o que você definiu, né? Como reféns dessa situação, somos escravos digitais. O que você quer dizer profundamente com esse conceito, Ricardo? Fundamentalmente o seguinte, as condições de trabalho a partir dos anos 70 do século passado, de 1973 para cá, um período de crise profunda, as condições de trabalho vêm sendo devastadas no sul e no norte do mundo. Eu faço pesquisas, tenho atividades, conferências, você mostrou o privilégio da servidão, agora esse livro vou lançá-lo em novembro na Inglaterra e na Holanda. Olha. E no ano seguinte sairá na Itália. Já saiu na Itália, não, nos Estados Unidos. Já saiu na Itália, já saiu em vários outros países do mundo latino-americano e alguns outros, como meus outros livros também, para minha sorte. Então, lá nesse livro, O Privilégio da Servidão, eu estou mostrando que essa devastação do trabalho, por exemplo, nós temos hoje, com a tecnologia ultra avançada, formas de exploração, expropriação e expoliação do trabalho típicas do século XIX e XVIII. Por exemplo, o outsourcing, trabalhar fora de casa, tá certo? É a terceirização do século XVIII e XIX. As mulheres, as crianças e mesmo homens operários, operárias e crianças trabalhavam em suas casas, nas suas máquinas, sem nenhum direito. 18 horas por dia, 16 horas por dia, 15 horas por dia. Foi uma luta histórica da classe trabalhadora chegar à jornada legal de 8 horas por dia, uma luta secular, histórica. Muito bem. No mundo de hoje, especialmente no setor de plataforma, e o que é a plataforma? Não é só motorista e entregador. Hoje você encontra jornalistas plataformizados, professores, professoras, artistas, tá certo? Engenheiros, advogados, médicos, enfermeiras, né? Trabalhadoras do care, trabalhadoras domésticas, trabalhadores de todo tipo. A Amazon Mechanical Turk, por exemplo, é uma empresa que nasce no começo do século XXI e hoje ela tem todo tipo de trabalho. O que acontece com todos esses trabalhadores e trabalhadoras? Não tem nenhum direito. São autônomos, que é uma mentira. Você conhece algum trabalhador autônomo que é bloqueado sem ser informado por que foi bloqueado? Que nem sabe direito quanto vai receber? As empresas falam, eu desconto 25%, mas nunca bate quando vem, eles nunca sabem, porque num caso eles têm desconto de 40%, no outro eles têm desconto de 30%, no outro eles têm desconto de 20%. O algoritmo é impenetrável, por isso você tem que ter o controle do algoritmo. Então, qual é a diferença que nós temos? Esta forma de exploração, expropriação. Qual é a expropriação do nosso tempo? Os trabalhadores e trabalhadoras não têm mais direito. E o que é expoliação? Veja bem, Tiago, se eu resolver virar, vamos dizer que eu sou da tua geração, nasci na tua década, e durante a pandemia eu estava sem emprego, eu pego meu carro e vou para Uber. Se eu não tenho carro, eu vou me endividar. Claro. Junto a quem? Ao capital financeiro. Se eu não tenho um bom celular,
Eu tenho uma lata velha aqui, eu vou comprar um celular, vou ficar endividado. Se eu não tenho carro e não posso comprar, eu vou alugar o carro, a moto, a bicicleta, ou seja, eu me endivido, eu estou expropriado e trabalho 10, 12, 14, 16 horas por dia. Um dia desses, o presidente da Uber disse que o Brasil é o país que mais se expande o trabalho da Uber, que eles estão ganhando milhões, bilhões de puxa vida, né? Está todo, cada carrão, né? Todo mundo de carro dourado, dizendo assim. Claro que eu entendo. Muitos dos trabalhadores que eu pergunto dizem, olha, eu prefiro trabalhar 12, 14 horas por dia do que ganhar, na minha profissão, R$ 2.500, que eu não vivo com 2.000. Só que ele se mata, e o corpo produtivo dele, depois de 10 anos, está destroçado. E tem mais, na pandemia, eu entrevistei alguns. O indivíduo teve Covid, ficou 10 dias no hospital. Quem sustentou esse trabalhador ou essa trabalhadora nesses 10 dias? Não foi a 99, não foi a Uber, não foi a Cabify, não foi a Glovo, não foi a Deliveroo, para pegar todas as empresas, tá certo? Todas as empresas que se expandem globalmente. Elas não pagam nada, elas dizem, você é autônomo. E eles começam a perceber. Então, a combinação desse nível de exploração, expropriação e expoliação ilimitados, o outsourcing é o crowdsourcing. O que é o crowdsourcing? Um grupo de trabalhadores e trabalhadoras hoje trabalhando em equipe sem nenhum direito. Então, hoje, quem calibra a nossa vida é o celular. Nós não fazemos nada sem ele. Eu não sei mais ligar para nenhum filho meu, nem para minha companheira, se eu tiver que ligar, porque o telefone eu não lembro. Como é que eu vou lembrar 200 mil telefones? E antigamente lembrava todos os números de cabeça, né, Ricardo? Eu tenho aqui no celular. Se perdeu o celular ou foi roubado, eu não sei o que fazer. A nossa vida é controlada digitalmente. No passado, Tiago, era uma máquina que nos controlava, era o torno, era a máquina, tá certo? Se você era professor, era o horário de ponto. Hoje, eu chamei isso já no meu livro Adeus ao Trabalho, tá certo? Que é de 1995. O mundo financeirizado, toyotizado, flexibilizado e agora algoritmizado e da inteligência artificial nos torna déspotas de nós mesmos. Nenhum trabalhador que eu entrevistei até hoje, foram dezenas, todos eles dizem, eu faço a minha meta. Eu faço a minha meta. Eu introjetei que eu vou trabalhar 12, 14 horas por dia. Eu entrevistei um indivíduo que disse, o dia que eu mais trabalhei, eu trabalhei 20 horas num dia. Eu disse, mas como é que você conseguiu? Ele disse, eu tinha que tirar aquele dia 300, 400 reais, já tem uns 3 anos isso, líquido, alguma coisa assim, para pagar coisas que eu não podia adiar. Eu só parei quando eu recebi esse dinheiro e falei, volto para casa com esses 400 reais, livre das despesas de gasolina e tudo. É um crime, é assim todo. Sabe quantos motoristas morrem por dia em São Paulo de motocas, motoqueiros? Mais de 1,1, e tem aumentado com a explosão, e agora com o Uber Moto, você já imaginou? Então, tudo isso... E quando não é em acidente, né, Ricardo? É casos como aquele que ainda bem não veio a falecer, mas casos daquele motoboy de Uber que carregava o jornalista que sofreram um atentado de violência, né? Isso. Agredidos com aquele menino, Thiago, né? É mesmo que eu. Ele trabalha 17 horas por dia, Ricardo. É isso. Ele era assinado até dezembro. Isso, ou aquele senhor que estava guiando tranquilo, voltando para casa 2, 3 da manhã, vem aquele Porsche de um indigente delinquente, arrebentou o Porsche em cima, matou o motorista, a família ficou sem nada e o menino, claro, foi preso, mas deve estar fazendo o possível e impossível nas artimanhas do judiciário para se ver livre. Então, a escravização digital, é claro, Tiago, que eu tenho consciência, né, que a escravidão digital não é igual à escravidão colonial. Aquilo é um vilipêndio e é metáfora, né? Quer dizer, a gente diz, o assalariamento do nosso tempo é uma forma de escravidão. Ou você aceita essas condições, ou você não trabalha. E qual é a saída? É lutar. É por isso que houve break dos apps, é por isso que há várias greves de motoqueiros e de motoristas em vários países do mundo, da Inglaterra à Índia e à China. Tá certo? Eu acompanho um pouco esses debates, eu viajo, eu faço muita atividade fora, acompanhamos essas lutas. Você tem, por exemplo, na Europa, uma luta por direitos. Há uma diretiva da
da União Europeia, que com todos os limites que ela possa ter, ela parte do pressuposto de que as grandes plataformas são empregadoras. Portanto, os trabalhadores e as trabalhadoras, tá certo? Não são autônomas, são assalariados e assalariadas, e tem que ter direitos. E você tem que ter também o controle do algoritmo, porque eu não sei como é que o algoritmo controla. O trabalhador, a trabalhadora que está guiando a moto, o carro ou qualquer outro trabalho, ele não sabe como é que o algoritmo está medindo o seu trabalho, porque o algoritmo é um segredo empresarial corporativo. Esse complexo é que faz mudar. Uma última síntese, que eu acho que fica claro. Se me perguntasse como é que você caracterizaria o mundo do trabalho no século XX? A sociedade do automóvel. O automóvel mudou o século XX. Como é que eu caracterizaria, se alguém me perguntasse, professor, como é que você caracteriza o século XXI? O mundo do celular e digital. E como as condições de trabalho, ao invés de diminuírem, porque eu poderia, com a tecnologia avançada, se ela tivesse objetivo humano e social, ela não tem, ela só tem por objetivo prioritário acumular mais riqueza, vide Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg e Caterva, essa massa horripilante, né, que agora transita, quer mandar no mundo e apoiando o nazifascismo do nosso tempo, horripilante do nosso tempo. Se, digamos assim, nós tivéssemos essa tecnologia para serviço da classe trabalhadora, você reduziria a jornada de trabalho, não para a jornada 4x3. Você podia trabalhar 2 a 3 horas por dia, 3 dias da semana, e você sobreviveria. E não produziria bens privados que enriquecem o mundo e destroem a natureza. Ah, professor, mas isso é utopia. É verdade, isso é utopia. Utopos, do grego, não presente. Utopia não é algo irrealizável. Utopia é um conceito sério, é o que não é presente hoje. Você acha que algum senhor feudal, depois de séculos de dominação, que ele imaginou que ele fosse enforcado em Paris? Então. Não imaginou, não. Então. Ele falou, esse feudalismo, ele tinha, todo mundo já foi para a Europa, tinha castelos imensos, né, com riachos cercando os castelos, com jacarés para ninguém chegar perto. Num dado momento, só sobrou. Eu não estou dizendo que essa foi uma revolução burguesa, hein? A burguesia é quem fez isso. Esta classe que se diz tão civilizadinha, tão organizadinha, foi ela quem, digamos assim, fez com que nobres e figuras do clero fossem, na França, tá certo? Executadas. Muito bem. O que eu estou dizendo é que o mundo nós não temos futuro. Você imagina uma criança hoje, Tiago, de 8, 10 anos, ou de 15, a única coisa que ele não quer é ter um filho. Sim. Eu nunca passei na minha infância, eu nasci muito antes que você, e nem você. Nunca aconteceu para você na sua infância que você pudesse desaparecer numa tempestade. Yeah. Eu estava voltando do litoral a semana passada e peguei 2 ou 3 nuvens dessas tenebrosas, né? Deve ser a nuvem fascista que encostou aqui, tá certo? E aquela tempestade, que numa delas o meu carro rodopiou, eu podia ter ido para o inferno, mais cedo. Espero demorar um pouquinho mais para poder sair do senhor aqui, professor. Entendeu? Então é esse cenário todo. Isso vai nos obrigar a lutas e reinvenção do mundo. Isso volta à tua pergunta original. A questão 6x1 contra a jornada 6x1 é vital. Tem outros temas que não são vitais. Exatamente. São parciais. Esta é vital. Toda classe trabalhadora tem direito a ter mais dignidade. Toda classe trabalhadora tem direito a ter saúde, educação, vida digna, sociabilidade, a companheiro, os filhos. Esses meninos